Fala galera do Khan Academy, estamos aqui no último vídeo da série sobre derivadas parciais e no vídeo passado nós estávamos falando um pouco sobre as derivadas parciais de campos vetoriais. E neste vídeo aqui nós iremos nos aprofundar um pouco mais neste assunto, falando sobre as duas componentes que aqui definem o nosso campo vetorial. Este assunto que vamos tratar é fundamental para o entendimento de conceitos futuros que nós iremos apresentar aqui no nosso curso de cálculo multivariável. Então, um campo vetorial como este que você vê na sua tela será definido por dois parâmetros. Neste caso aqui escolhemos x e y. Então temos aqui um campo vetorial v de x e y, que terá como valor de saída outras duas funções de x e y, que são as nossas duas componentes, beleza? Horizontal e vertical. E dessa vez nós vamos nomear estas funções, beleza? A primeira componente do nosso campo vetorial será p de x e y e a segunda componente será q de x e y, beleza? Lembrando que p é a componente horizontal e q é a componente vertical. Vale ressaltar que essas duas letras aqui, p e q, são utilizadas em diversos materiais e literaturas justamente para definir campos vetoriais. Então não será difícil encontrar textos ou teoremas completos utilizando apenas p e q para definir os componentes horizontal e vertical do campo vetorial. Neste caso aqui, a função que eu escolhi é a mesma que nós utilizamos no vídeo passado, onde p é igual a x vezes y e q é igual a y ao quadrado menos x ao quadrado. E no vídeo passado também estávamos falando sobre a interpretação da derivada da função v em relação ao diferencial de uma das variáveis, que no caso foi o nosso parcial x, então ΔV por ΔX, e o raciocínio apresentado neste último vídeo tem os seus méritos e se transforma numa poderosa ferramenta conceitual. Porém, neste vídeo aqui nós não iremos analisar essa derivada, mas sim as derivadas parciais de cada componente separadamente. E o que eu quero dizer com isso é que nós iremos analisar as derivadas parciais de p de x e y e de q de x e y. Então temos aqui quatro possíveis derivadas parciais, duas em relação a p, duas em relação a q. Teremos aqui a derivada parcial de p em relação a x, ΔP por ΔX, a de p em relação a y, ΔP por ΔY, e para q teremos duas também, tanto ΔQ por ΔX quanto ΔQ por ΔY. Temos aqui quatro valores para você avaliar a mudança do campo vetorial como um todo, então vamos calcular estas parciais para a função que definimos aqui mais cedo. Derivando p em relação a x, lembrando que p é este primeiro componente, teremos apenas y, já que a derivada de x é 1, e y se comporta como uma constante, e similarmente para a derivada de p em relação a y, teremos apenas x. Para esta primeira derivada de q, que é o ΔQ por ΔX, teremos menos 2x, já que a derivada de y² em relação a x é 0, e para a parcial q em relação a y, nós teremos apenas 2y. Então, são essas aqui as quatro possíveis derivadas parciais. Vamos agora voltar à nossa representação gráfica e ver se conseguimos entender como estas quatro parciais aqui influenciam o nosso campo vetorial. Vamos focar aqui em um ponto, beleza? Um vetor em específico para desenvolvermos o raciocínio, e vamos escolher este vetor circulado em amarelo, que é um vetor que possui a sua origem diretamente no eixo x, então podemos dizer que o seu ponto y é igual a 0 e x é um número positivo, digamos aqui que x igual a 2. O par ordenado que estamos observando aqui é o par 2,0, então vamos calcular os valores para as quatro parciais. Para esta primeira derivada parcial, nós teremos o valor 0. Para esta segunda aqui, que é o ΔP por ΔY, teremos 2. Para ΔQ por ΔX teremos menos 4. E a última derivada parcial será igual a 0. Vamos primeiro olhar apenas para a parcial de p em relação a x. E o que isso significa é que estamos analisando como que a componente horizontal destes vetores muda quando variamos apenas o parâmetro x da nossa função e deixamos um valor fixado para y. Então aqui no gráfico estamos pensando no movimento no sentido mais x, aqui desenhado em verde. Então nós queremos olhar para os vetores vizinhos nessa direção, beleza? E considerar o que está acontecendo com a componente horizontal destes vetores. E estes três vetores não possuem componente horizontal. Você pode ver que conforme você se move para a direita, esses vetores continuam não possuindo
possuindo a componente horizontal. Todos os vetores apontam puramente para baixo, o que faz sentido, já que a nossa derivada é zero, ou seja, não há mudança na componente horizontal dos vetores resultantes de P. Agora nós iremos voltar e realizar o mesmo raciocínio para as outras três derivadas parciais. Olhando para ΔP por ΔY, esta deve ser positiva, ou seja, a componente horizontal dos vetores resultantes são positivas conforme você se move aqui para cima no nosso gráfico. Vamos pegar o mesmo vetor circulado em amarelo, só que dessa vez nós iremos considerar apenas os vetores vizinhos aqui na vertical, já que estamos analisando a mudança do parâmetro P em relação ao deslocamento vertical do nosso par ordenado. Podemos notar aqui a mudança, já que o vetor anterior a este, circulado em vermelho, aponta para a esquerda, isso é, aponta para menos x. Já o vetor original da análise, esse circulado em amarelo, não possui componente vertical, já que ele aponta só para baixo. E por último, o vetor subsequente ao escolhido aponta para a direita, ou seja, aponta para o sentido mais x. Podemos dizer que conforme o parâmetro y cresce, a componente horizontal dos nossos vetores também cresce. E novamente essa interpretação faz sentido, pois se voltarmos ao cálculo dessa parcial, podemos ver que resulta num valor positivo. Então vamos aqui repetir o raciocínio para as duas últimas derivadas. Esta aqui, parcial de Q em relação a x, está nos dizendo como a componente vertical do nosso vetor muda conforme você se desloca na direção x, beleza? Então, voltando ao gráfico, novamente olhando os vetores vizinhos, e conforme nós nos movemos aqui na horizontal, podemos ver que os vetores aumentam o seu módulo só que para baixo, ou seja, somente a componente vertical desses vetores está diminuindo, conforme aumentamos o valor de x. E novamente essa interpretação faz sentido. E por último, mas não menos importante, iremos analisar o parcial Q em relação ao parcial Y. E novamente, voltando aqui para o nosso gráfico, olhando os vetores vizinhos na vertical àquele que escolhemos, vemos que conforme y varia, não há mudança nenhuma na componente vertical dos vetores. Você pode ver isso, pois não há mudança de tamanho na vertical para esses vetores. E novamente esse resultado se alinha com a nossa predição, já que calculamos que ΔQ por ΔY é zero. E galera, esse tipo de análise aqui que fizemos é imprescindível para que entendamos a fundo uma derivada parcial de um campo vetorial, e com este assunto nós encerramos o curso sobre derivadas parciais vetoriais, porém iremos utilizar os conceitos obtidos nesse curso para explicar outros conceitos mais complexos no futuro. Então é isso galera, nós nos vemos aqui pela Khan Academy.